Graça e paz, amém? Amém. Muito bom estar aqui com vocês e rapidamente gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Lucas 10, 38. Amém? Tá todo mundo com Bíblia aí? Tá todo mundo ligado? Tá passando ali no telão? Não tá não, também não, mas tudo bem. Lucas 10, 38, diz assim a palavra do Senhor. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de a minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Só até aí, amém? Eu quero começar dizendo para você nessa noite que se você chegou nesse lugar é porque você escolheu a melhor parte. Nós escolhemos a melhor parte. Existe uma geração aí fora se perdendo e até perdendo o seu tempo com coisas vãs e que não vão levar a lugar nenhum, mas nós estamos aqui. E às vezes a gente não dá valor. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Às vezes a gente acha que os cultos ao sábado, uma vez na semana, os cultos ao domingo, a EBD, uma vez na semana, é muita coisa, mas eu quero começar dizendo que nós estamos enganados. É muito pouco diante de tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Se a gente for parar para analisar, a gente vem para o culto uma vez na semana e acha que fez o serviço do ano. A gente acha que bateu a nossa carteirinha lá como um funcionário que bate o ponto e vai embora. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Sobre servir a Deus. Mas também sobre escolher a melhor parte. Então a gente precisa começar entendendo alguns personagens aqui. A gente precisa começar entendendo sobre Marta e Maria. Porque às vezes a gente tem a tendência de exaltar uma e crucificar a outra. Às vezes a gente tem a tendência de dizer assim: Maria escolheu a melhor parte, ela ficou lá sentadinha, quietinha, ouvindo Jesus. Marta estava, como a gente diz aqui no Nordeste, aperreada do juízo, fazendo 1001 coisas. Então ela está toda errada. Mas a gente precisa começar a lembrar algumas coisas. Olha só o que o texto vai dizer no verso 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Então a gente precisa começar a lembrar que quem convidou Jesus ou hospedou na sua casa não foi Maria, foi Marta. O texto fala muito mais. O autor do texto, Lucas, ele se preocupa muito mais em falar sobre Marta do que sobre Maria. Ele fala bem pouquinho sobre Maria. Mas ele já começa dizendo que quem hospedou Jesus em sua casa foi Marta. Vale lembrar que essa hospitalidade é algo que o apóstolo Paulo vai recomendar aos cristãos lá no capítulo 12 de Romanos. Sejam hospitaleiros. Então, Marta não está tão errada assim como a gente às vezes pensa. Ora, ela foi hospitaleira. Então vamos lá, vamos
começar a entender um pouco mais sobre esses personagens. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Aqui a gente já tem um elemento muito interessante. Maria estava sentada, quietinha, assim como muitos de vocês, sentados, de ouvidos, eu quero acreditar que estão de ouvidos atentos, eu quero acreditar nisso, no fundo do meu coração. E assim como Maria, muitos de nós aqui, a gente vem toda semana, senta, fica de ouvidos atentos, eu acho, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, através de muitas pessoas que vêm aqui, através do pastor, através de outras pessoas que recebem a oportunidade, mas Deus, Ele continua falando. A gente precisa lembrar que quem está nessa casa é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então não é simplesmente um lanche da tarde. Não é simplesmente um rolê aleatório que a gente vai na casa de um amigo, de uma amiga. Amiga, quantas novidades. Não é bem por aí. Jesus, ele chega naquela casa e o texto vai dizer que Maria para ouvir o ensino de Jesus. É interessante a gente lembrar que em todos os evangelhos, em toda a caminhada de Cristo, caminhada terrena, ele tinha uma preocupação em ensinar, porque parece que, eu vou usar o termo de hoje em dia, parece que a galera daquela época não entendia o ministério de Cristo. Parece que a galera daquela época andava com Cristo, gostava da vibe de Cristo, mas não estava entendendo o que o cara estava fazendo na terra. Se a gente for ler os evangelhos, a gente vai se deparar com essa triste realidade, porque eles andaram lado a lado com Jesus. Hoje a gente fica só olhando e assistindo The Chosen, para imaginar, né, como que foi a vida de Jesus, assim, visualmente, e os caras estavam lá, andando lado a lado com ele, mas os caras às vezes chegavam assim e diziam: Senhor, quem vai ser o maior no reino? Quem que vai, olha, deixa eu sentar aqui à direita, à tua direita, e o outro sentar à esquerda. Quando o Senhor, esse reinado aí que o Senhor está falando aí, esse reino aí que o Senhor está falando, quando ele se estabelecer, eu quero ser o cara, eu quero andar contigo e estar lado a lado contigo. E aí Jesus, ele vai sempre dar aquelas, a gente costuma dizer que é aquele tapa de luva, né? Aquelas, com educação, e ele vai dizer: aquele que quiser ser o maior, seja o menor e sirva a todos. Ponto final. Não tem muita conversa, não. Então Maria, ela estava sentada, ouvindo o ensino, que era algo que todo e qualquer discípulo de Cristo deveria fazer. Parar para ouvir o Mestre. Por que que muitas vezes nós nos perdemos na caminhada? Porque a gente não para ouvir Jesus. A gente vive numa época tão acelerada que a gente não para ouvir Jesus. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A nossa geração é especialista em fazer muitas coisas. A nossa geração é especialista em ter muitas formações acadêmicas, ser um profissional que faz muitas coisas, ou ser até aquele cara que na igreja ele faz tudo, ele toca bateria, toca guitarra, ele dá aula de EBD, ele faz um monte de coisa, né, pastor? É isso. Às vezes a gente pensa que a gente está na igreja e a gente está isolado do contexto do mundo, mas não, isso alcança o nosso contexto de igreja. E é por isso que eu trouxe esse texto, porque eu quero falar sobre isso. Porque
tem gente que troca Deus pelas redes sociais. Tem gente que troca Deus por um namoro, um casamento. Não, quando eu casar, aí, meu irmão, a parada é outra coisa. Não, quando eu tiver a casa própria, aí esqueça tudo. Nós constantemente trocamos Deus por várias coisas. Mas existe um fenômeno que acontece muito na nossa geração. Nós trocamos a nossa devoção a Deus pelo nosso serviço a Ele. Isso é muito sério. Porque nós achamos que tudo aquilo que a gente faz para Deus é como se a gente fosse conquistando um pouco mais o coração de Deus. Não, eu vou fazendo um pouquinho aqui, vou fazendo ali, vou fazer um monte de coisa, eu estou envolvido em tudo, às vezes eu até durmo na igreja, passo a semana inteira, como se eu fosse o melhor de tudo. E não é bem por aí. Nós precisamos, ao invés de fazer coisas para Deus, precisamos ser alguém que busca a Deus. E o fazer vai se tornar uma consequência. Porque a gente vai perceber que Jesus em nenhum momento olha para Marta e diz assim: você está errada, Marta. Você está errada. Marta, Maria está certa, você está errada. Em nenhum momento Jesus diz isso. O que Jesus vai dizer é: Marta, você está aperreada demais. Toma um chazinho aí de camomila. Dá uma segurada. Não é bem por aí, não. Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Você está preocupado com muitas coisas, mas você esqueceu que somente uma é necessária. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que tudo aquilo que a gente faz para Deus precisa ter um propósito. Ah, não, mas eu estou fazendo para Deus. A gente às vezes se pega com esse discurso, dizendo que a gente faz para Deus, faz para Deus, faz para Deus, mas na verdade a gente está fazendo para nós mesmos. Ou para as pessoas. Para que as pessoas cheguem para nós e digam assim: você é o cara, Tiago. Ou você é a cara, Paulinha. E, na verdade, quando a gente busca isso, a gente já recebeu a nossa recompensa. É o que a Bíblia vai nos dizer. Quando as pessoas nos elogiam, nós já recebemos a nossa recompensa. Mas tudo quanto nós formos fazer, nós precisamos fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. Porque dele receberemos a nossa recompensa. E não é aqui não, simplesmente não. Porque às vezes a gente acha que, eu vou passar um ano sem faltar o culto do sábado. Vou fazer um propósito com Deus. Eu vou passar o ano inteiro, eu não vou faltar o culto do sábado. Mas, Senhor, que o Senhor me ajude a passar na escola. Que o Senhor me ajude a comprar aquele carro que eu estou querendo. Que o Senhor me ajude a adquirir trocar o iPhone, né? Porque hoje em dia a pessoa tem o iPhone e troca por outro. É o 15, né? Agora é o 15. É isso aí. Diz que o negócio é de titânio agora, né? É pesado. Então, veja. Nós precisamos ter o entendimento de que não é errado fazer muitas coisas para Deus. A gente só precisa entender qual é o propósito. Sabe por quê? A obra é grande. E os trabalhadores, como diz aqui no Nordeste, são bem pouquinho. Está escasso. Está faltando gente comprometida com a palavra de Deus. Está faltando gente que se responsabiliza e diz: eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Então,
Entenda que eu não estou falando aqui sobre deixar de fazer as coisas, muito pelo contrário. Eu tenho certeza que tem um monte de coisa que você ainda não faz, que você já deveria estar fazendo. Eu faço um monte de coisa e eu ainda tenho a sensação de que ainda tem muita coisa para fazer. Eu só preciso entender o propósito. Eu só preciso entender o porquê eu estou fazendo aquilo. Eu só preciso entender também que há um tempo certo para todas as coisas. E isso eu digo mais para mim do que para vocês. Porque muitas vezes eu, Wesley, preciso fazer esse exercício. Dizer assim, opa, peraí, isso aqui dá para fazer. Isso aqui já não dá. Porque senão, eu, Wesley, sou assim. Tudo que tiver para fazer, eu vou querer fazer. Sem nenhuma dificuldade. Quando eu era adolescente, a minha mãe foi para uma igreja, eu não me identifiquei muito com aquela igreja, de uma outra denominação, e eu estava vendo um evangelismo, no sinal o pessoal estava distribuindo água de graça, tal, aquela coisa muito jovens, eu achei legal, eu era adolescente, aí eu vou visitar, era pertinho de casa, dava para eu ir a pé, era uma igreja metodista, outra denominação, e aí cheguei lá, uma galera jovem, uma galera massa, me abraçou e eu, caramba, é aqui. Lá eu me batizei, lá eu fiz muitas coisas, participei de muitas coisas. Lá eu entrei no seminário, na época eu não fazia o seminário batista aqui, eu fazia o seminário da Juvep, lá na cidade de João Pessoa. Eu morava lá na cidade de João Pessoa. E fiz seminário, tive a oportunidade de, num momento específico, dirigir uma congregação e evangelismos, louvor, eu colocava os jovens daquela igreja, eu acho que até hoje eles têm um problema comigo, pastor, porque todo sábado eu pegava eles, colocava no meu Corsa 1.0 e levava eles para um outro bairro longe, eu colocava tudo que você imaginar de som da igreja, eu colocava dentro do meu carro, dava 2, 3 viagens, ia, voltava, a gente passava o dia lá evangelizando, a gente dizia assim, olha, vai ter culto, vocês vão tocar, beleza, mas a gente tem que passar o dia evangelizando. Eu fazia essa jogada com eles, porque senão eles não iam, né? Aí, até hoje eu tenho a sensação de que eles ficam assim, aquele cara, vontade de apertar ele pelo pescoço, né? Mas era uma bênção. Então, você imagina, era uma igreja pequena, obviamente, eu era aquela pessoa que eu tinha a chave da igreja, eu tinha a senha do alarme da igreja, eu sabia ligar o som da igreja, eu desligava o som da igreja, eu chegava mais cedo que todo mundo, eu saía mais tarde do que todo mundo. Quando tinha mutirão, eu era o primeiro a estar lá limpando, varrendo a igreja. Quando dava problema no som, era eu que ajeitava o som. Vê, eu sou técnico, especialista, né? Tem até um cara que tem esses memes, né? Técnico, especialista em alguma coisa. É bem isso. Então, eu era esse adolescente aleatório, porque enquanto todo mundo estava, não, eu não vou para o ensaio não, porque eu tenho que estudar demais. Não, eu não vou para o culto não, porque eu estou fazendo isso, aquilo. Então, todo mundo priorizava tudo na sua vida. Família, estudos, namoro. Não vou para o ensaio não, por quê? Porque eu estou namorando. Ficava, na minha cabeça não fazia sentido, né? Eu, tá bom, vai namorar, eu vou ensaiar. Mas todo mundo colocava tudo isso como prioridade e eu não, eu colocava sempre. E ainda hoje é assim. E enquanto eu tiver vida, eu vou fazer isso. Eu vou me deixar ser usado por Deus para anunciar a sua palavra e para dizer que Ele, inclusive, pastor, vale lembrar que Ele está voltando, viu? Jesus. Esse que a gente está falando aqui, Jesus. Ele está voltando. E a gente precisa dizer isso para todo mundo. É simples. Não tem muito mistério e a gente não precisa fazer um curso de teologia para isso. A gente só precisa dizer que Ele veio, morreu, ressuscitou, está vivo, está aqui hoje, inclusive, entre nós, opera em nós por meio do Seu Espírito Santo e nos capacita para ir lá fora e falar. Eu acho que eu resumi um pouquinho do que é o chamado missionário. Pode ser ali do outro lado da Agamenon, pode ser lá na África.
Ele nos chamou para fazer uma coisa muito clara. Vão e preguem o evangelho a toda criatura. Eu não tenho como mais, assim, ficar inventando história, porque é muito simples. Então, Jesus, ele tem esse momento com Marta e com Maria, e é muito interessante, porque a gente vive uma geração que faz muitas coisas, uma geração habilidosa, mas, por outro lado, uma geração que dificilmente volta o seu coração para Deus. Uma geração que tem dificuldade em fazer uma coisa muito simples: ler a palavra e orar. Uma geração que tem dificuldade de, no seu momento de intimidade com Deus, se é que essa pessoa tem intimidade com Deus, porque a pessoa não para um momento para ler a palavra e orar. E mais uma vez, eu falo por mim, em muitos momentos onde eu estava muito envolvido na igreja, eu me peguei diante da seguinte situação: eu vou para a igreja de domingo a domingo, literalmente. Eu fazia faculdade de manhã, fazia o seminário no sábado, e ainda ia para a igreja todo dia. Mas eu parei, olhei ao meu redor e disse: opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu estou estudando para a prova, para a faculdade, eu estou estudando para a prova de, sei lá, introdução à Bíblia, uma das disciplinas do seminário. Eu estou ensaiando repertório para tocar no final de semana, estou planejando o congresso da juventude, mas espera aí, eu não estou tendo um tempo com Deus, de devocional. Uma coisa que a gente fala muito, né? Devocional, 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 mas a gente fala muito e faz pouco. A nossa geração é especialista nisso. A nossa geração é especialista em pegar uma frase no Instagram, postar e colocar uma música lá, worship, e é isso. E não é isso. Não é disso que se trata a vida com Deus. John Wesley, ele disse que você pode ir para a igreja todo dia. Você pode, inclusive, ceiar 2 vezes no mês. Você pode orar muitas horas. Você pode ler muitos livros de teologia ou livros que falem sobre Cristo. E ainda assim não ser convertido. E ainda assim, eu tenho que dizer, e ainda assim ir para o inferno. É disso que a gente está falando, gente. Um dia a gente vai morrer e a gente está caminhando. Tem gente que está caminhando para a vida eterna, mas tem gente que está caminhando para a morte eterna. E a gente precisa, enquanto a gente ainda tem vida, alertar essas pessoas, inclusive as pessoas que estão ao nosso lado. Não faz isso não, mas às vezes a gente precisa cutucar a pessoa que está sentada do lado assim: ei bicho, tu está indo para o céu mesmo? Ei, tu tá ligado que o céu não é perto não, viu? A minha mãe dizia isso, quando eu fazia besteira, né? Ei, tá pensando que o céu é perto, é? Não é não. E aí, Marta tem um momento assim que ela... Eu já vou caminhar para o fim, porque se deixar eu vou passar a noite toda. Marta, ela dá um troço nela assim: Senhor, querendo esganar Jesus. Senhor, o senhor vai deixar que eu estou fazendo as coisas aqui e ela tá aí, abestalhada. Olha a cara dela. E eu aqui fazendo as coisas, servindo. Olha a expressão que ela usa. O senhor vai deixar que ela fique aí, me deixa aqui sozinha servindo? Marta não estava fazendo nada de errado, Tiago. Marta estava fazendo algo que é legítimo, servir ao Senhor.
Marta queria oferecer o melhor que ela tinha para Jesus. Ela queria deixar a casa arrumada, ela queria oferecer a melhor comida, ela queria fazer tudo o que ela podia fazer de melhor para Jesus, porque ela sabia a importância de quem era aquele cara. Vale lembrar que Marta e Maria aqui são as irmãs de Lázaro. Nesse texto aqui, Marta e Maria, essas daqui são as irmãs de Lázaro. Então, é naquele contexto em que Jesus vai lá e cura Lázaro, e ressuscita Lázaro, perdão. Então, Marta e Maria sabiam quem era Jesus. Aí Marta olha e diz, ô Jesus, o senhor vai deixar mesmo? Eu estou aqui, né, ralando, e ela está aí. Só que o que o autor do Evangelho de Lucas, ele quer nos ensinar, não é que uma está errada e que a outra está certa, ele está querendo deixar uma lição muito clara. Maria escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. Maria não estava preocupada com as demais coisas, que a gente sabe que serão acrescentadas. Maria não estava preocupada com a estética da casa. Maria não estava preocupada com a comida que seria servida. Maria estava preocupada em aprender do mestre. Só que a gente quer fazer sem aprender do mestre. A gente quer ir sem ser instruído. Se a gente for ler o capítulo 10, a gente vai ver Jesus comissionando os discípulos. Não aqueles 12, mas os 70. Depois que ele comissiona os 12, ele pega uma outra galera, pronto, tem os 12 aqui, vão, agora tem outros aqui, 70, vão também, vão e façam. Aí Jesus chega dentro desse contexto aqui, gente, a gente precisa entender a essência desse contexto, dessa passagem, para entender que os discípulos, eles não foram enviados, tipo assim, eu não sei o que é para fazer não. Imagina, Pedro, depois de tudo que ele vivenciou com Cristo, aí ele vai, Jesus Cristo morre, ressuscita, volta aos céus, aí Pedro olha assim, ei bicho, é para fazer o que mesmo? O que foi que Jesus mandou fazer mesmo? Os discípulos não foram enviados às nações aleatoriamente, perdidos no espaço, não. Eles foram instruídos, eles foram ensinados, eles caminharam lado a lado com Jesus. Jesus tinha que sempre explicar, meu irmão, vocês estão pensando em outro reino, vocês querem governar, dominar e subjugar, eu quero servir vocês. Ele não veio, Jesus Cristo, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E Jesus estava querendo ensinar isso constantemente, e nesse contexto aqui, olha, Maria estava como todo e qualquer discípulo precisa estar diante de mim, de ouvidos atentos, a ouvir a minha voz, o meu ensinamento e a minha instrução para fazer aquilo que eu mandei fazer, da maneira que eu mandei fazer, para a minha glória. É isso que Jesus está dizendo. Marta, olha, presta atenção, tu está preocupada com um monte de coisa, tu está preocupada se vai conquistar primeiro a Europa, se vai conquistar primeiro aquilo. Marta, olha, deixa eu te dizer, o mais importante não é o que tu vai conseguir, não é a meta, que tem gente que gosta de dobrar a meta, estipular a meta, e depois não cumpre a meta, e depois fica isso mesmo. O mais importante é você entender o que eu estou falando, o que eu estou te ensinando, para que você possa fazer aquilo que é necessário. Não tem a ver com muitas coisas, tem a ver com aquilo que é necessário, tem a ver com aquilo que Deus nos mandou fazer. E Deus não nos mandou ficar perdendo tempo, e aqui eu já quero encerrar. Deus não nos mandou ficar perdendo tempo, se tem que ter bateria ou não na igreja, se a parede tem que ser branca, azul, rosa, amarela, preta, se a roupa do coleguinha
é assim ou é assado. Se veio, se não veio para o culto, é porque está em pecado, porque não está. Jesus não mandou a gente ficar preocupado com isso. Jesus não mandou a gente perder tempo com vãs discussões. Porque, eu vou até citar aqui, porque tem seminarista aqui. Arminiano, calvinista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Jesus não estava... Ele estava dizendo uma mensagem muito clara. Não se preocupem com essas coisas. Façam aquilo que eu ensinei. E vocês cumprirão a minha vontade. É como se o autor, Lucas, ele dá uma parada, dá uma pausa assim na comissão dos discípulos, nessa missão, a gente tem que ir, tal. Eu vou contar uma historinha aqui, de algo que aconteceu, para que vocês entendam a essência e o princípio daquilo que vocês estão fazendo e o porquê vocês estão fazendo. E eu quero perguntar para vocês, por que vocês estão aqui? Que a resposta, que não é para mim, que a resposta seja que de fato nós escolhemos a melhor parte. Não simplesmente para frequentar o culto, mas para cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém?